alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição. Olá, amigos, boa tarde, bem-vindos aqui a mais um Conexão Campo Cidade, em que estamos hoje um pouco limitados, porque o Tejon está viajando, o Marcelo Prata está num congresso no norte do país, a Letícia está no exterior, mas vai participar conosco do nosso debate, da nossa reunião de hoje, e temos hoje também o Pedro Estevão, que representa a ABIMAQ, e que tem tido uma participação muito importante nas discussões sobre o futuro do agronegócio brasileiro. Então, eu queria começar hoje essa nossa conversa, gente, com um comentário que nós fazemos todas as vezes, sobretudo sob o comando do Marcelo, que é o nosso coordenador aqui do Conexão Campo Cidade. Nós procuramos fazer nesse programa sempre uma articulação que permita uma relação melhor entre o produtor e o consumidor. E a presença do Pedro Estevão hoje é o símbolo disso. O Pedro Estevão é uma indústria que é urbana, naturalmente, porque são máquinas produzidas em indústrias urbanas, mas que alimenta a atividade rural. Então, é exatamente o que nós queremos conversar sempre aqui, mostrar que o campo e a cidade são sempre unidos, tendo em vista um horizonte melhor para o agronegócio brasileiro e para o mundo, que é o papel da gente, é alimentar o mundo inteirinho, de tal forma que acabe com a fome e, portanto, melhore a paz universal. Então, eu queria começar hoje, conversando com o Pedro, avisando também, temos uma importante participação hoje do Antônio da Luz. Hoje, o jornal Valor Econômico tem um caderno inteirinho sobre agronegócio, né? Um caderno especial sobre agronegócio, e tem uma participação muito relevante do Antônio da Luz hoje sobre temas ligados ao plano de safra. Então, é uma questão que está emergente aí, está iminente para ser resolvido. Eu gostaria de ouvir o Antônio da Luz sobre esse tema. E a Letícia, como sempre, vai nos iluminar com as suas histórias ligadas à questão da educação e os próximos passos da área da educação. Então, eu queria começar, Pedro, com você. Muito obrigado pela presença aqui conosco no Campo Cidade. Há uma discussão, Pedro, nas grandes feiras que nós tivemos esse ano até agora, lá no Rio Grande do Sul, em Lometoque, no Paraná, também em Rio Verde e Goiás, na AgriShow, e outros eventos do Brasil inteirinho, em que houve uma explosão de demanda de máquinas agrícolas. Eu queria, Pedro, que você contasse um pouquinho como é que está sentindo essa coisa na prática, na verdade. O que está acontecendo em relação à demanda por máquinas agrícolas e qual é o horizonte de financiamento, de crédito, para isso avançar adequadamente. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado por estar presente aqui conosco. Obrigado, Roberto. Meus cumprimentos também para a Letícia e para o Antônio da Luz. Vamos lá, Roberto. Nós tivemos 3 anos excepcionais, foram os 3 anos basicamente da pandemia, né? O Brasil aumentou nesse período aí quase 16 milhões de hectares. Isso precisou de muita máquina, né? 20, 21, 22, nós tivemos um recorde de vendas e realmente nós não conseguimos atender toda a demanda nesse período. A indústria tinha capacidade instalada, você teve que aumentar a mão de obra, né? Basicamente, a indústria colocou turnos, né? Você coloca turnos com mais mão de obra. E nós, nesse período, contratamos quase 30 mil pessoas na indústria. E exatamente o que você está falando. O campo trazendo indústria, trazendo empregos para a cidade, né? E nós conseguimos, vamos dizer assim, entregar as máquinas, lógico que com um certo atraso, porque também nós tivemos muitos problemas de fornecimento, né? Faltou bastante material e nós atrasamos um pouco, mas esse foi o período 20 e 21.
22, já o segundo semestre de 22, essa entrega estava praticamente em dia. E hoje eu diria para você que está em dia. Hoje a nossa carteira está em 6 semanas, que é uma carteira normal. Não é nada longo, ou seja, é um período normal de entrega. E o que redundou nisso tudo foi um recorde de faturamento. Ano passado nós faturamos, o setor faturou 90 bilhões, que é um recorde absoluto aí da história da BIMAC. E a gente conseguiu, vamos dizer assim, entregar as máquinas, e agora, com a taxa de juros um pouco cara que está nesse período, nós estamos falando em 17%, até 18%, as vendas do primeiro trimestre desse ano não estão nós fechamos o trimestre com 14,7% a menos que o trimestre do ano passado. E basicamente, assim, apesar de ser um ano mais desafiador, a gente se reporta nisso falando que a taxa de juros é muito cara, está fazendo com que o pessoal compre menos nesse período. É isso, Roberto. Mas, Pedro, além da taxa de juros, volume de recursos, até é bom a gente ouvir o Antônio. O Marcelo chegou aqui agora para subir o comando. Ô, Marcelão, bem-vindo. Tudo bem, Roberto? Tudo bom? Que bom que você chegou aqui. Já fiz uma primeira questão para o Pedro, mas ele já deu uma resposta muito boa. Mas a minha pergunta agora, para depois dar sequência com a conversa do Antônio da Luz também, é sobre volume de recursos. Pedro, você acha que está adequado? Vai faltar? O que você está sentindo nesse pedaço? Olha, para investimento, o recurso ficou muito aquém. Nós tivemos o plano safra passado, né, que é de julho a junho. Nós tivemos 8 bilhões para o Moder Frota, que é a principal linha de financiamento, e 3 bilhões para o Pronaf. Juntando tudo isso, dá 3 bilhões. Para um mercado aí que foi de, basicamente, você tira 90 bilhões, você tira 10 bilhões de exportação, 80 bilhões. Então, realmente é muito pouco recurso para a demanda. Tanto é que vamos dizer assim, o dinheiro do investimento acabou lá em setembro, outubro já acabou. Então, a partir do momento que acabou o recurso, as vendas começaram a cair. Ou seja, a partir de novembro, que a gente chama de arrasto, né? Você tinha bastante pedido, bastante coisa, mas a partir de novembro, quando o agricultor se deparou com essa taxa de juros de 18%, o pessoal realmente entende que a janela de investimento não é ideal. Ou seja, o pessoal fala que se ele acreditar lá vamos dizer assim, no relatório Focus, ele vai entender que mais para frente o juro é menor. Se ele puder esperar, ele vai esperar. Então, o que a gente está vendo isso. Apesar dos consultores estavam falando aí em aumento de área, se tiver aumento de área, o pessoal está falando 1.600.000 hectares, vai precisar de máquina, não tem jeito, não tem máquina sobrando. Ou seja, com todo esse aumento de área que a gente teve, eu falei 16 milhões de hectares nesse período, é muito aumento, ou seja, não tem máquina sobrando, o pessoal precisa comprar máquina, tá? E, logicamente, você tem muito negócio à vista também, né? O pessoal tem, como está bem capitalizado, vamos dizer assim, os negócios à vista têm saído bastante também, tá? Ok, obrigado. Marcelo? Ô, Pedro, eu queria te perguntar a questão das máquinas usadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente percebe que eles têm vários formatos lá de comercialização da máquina usada, porque o agricultor de ponta, geralmente, ele gosta de, sempre que saem novos lançamentos, adquirir implementos totalmente atualizados, com a última tecnologia, né? Mas, muitas vezes, ele tem até o recurso, mas o obstáculo é a venda do trator usado ou do implemento usado. O que fazer para a gente ter um dinamismo maior no giro da máquina usada? E uma outra pergunta, também já engatando essa, como que um empresário rural deve fazer o seu planejamento de substituição das máquinas? Existe um tempo ideal para fazer essa troca? Como que é a visão da ABIMAQ em relação a esses dois pontos? Bom, vamos lá. Com relação à máquina usada, a maioria das vendas que a gente faz no setor é através de revenda. Ou seja, a pessoa tem como se fosse um carro. Você vai lá, leva o carro antigo lá e a revenda pega o carro antigo e pega como entrada no teu negócio. A venda de máquinas agrícolas basicamente é desse jeito também. Ou seja, o pessoal vai lá, entrega o trator
traga a máquina agrícola dele que for, a colheitadeira ou qualquer outro tipo de implemento, e aquilo serve como pagamento. E as revendas têm esse papel de fazer, vamos dizer assim, a negociação das máquinas usadas. E, além disso, a gente tem também o Modern Frota para usadas. As coisas que têm motores, você pode comprar coisas usadas com o Modern Frota. Se tiver recurso, né? Como eu falei para você, o recurso acabou muito rápido, mas é uma saída extra para o pessoal negociar a máquina, comprar uma máquina usada, se for o caso. É um sistema bastante antigo, funciona bem, tá? Eu diria para você que ele é bem funcional, ou seja, essa dinâmica de você entregar o produto lá na revenda e a revenda se encarregar de depois vender esse produto, é uma dinâmica que funciona bem. Não diria para você que não... Aí não temos um gargalo aí, tá? Quanto à dinâmica de você, como que você vai trocar a máquina, depende muito do uso seu, né? O pessoal fala o seguinte, uma máquina dura em torno de 10 mil horas, 15 mil horas. Então, se você trabalha num regime muito apertado, ou seja, você usa durante muitas horas a máquina, a máquina vai acabar ficando mais velha com o tempo, ou seja, uns 5, 6 anos ela tá bem gasta, ou seja, deu as 10 mil horas, deu as 15 mil horas. Se você trabalha num regime mais devagar, a máquina vai durar mais tempo, a máquina pode ter 10 anos, 15 anos. O que tem acontecido ultimamente é que a obsolescência tecnológica das máquinas tem sido muito rápida, né? Como a gente está nessa direção das máquinas estar conectadas à internet, máquinas com inteligência artificial, máquinas que levantam dados do meio ambiente, dados da operação, faz mapa, então a obsolescência é muito rápida. Para você ter uma ideia, as máquinas... As máquinas têm atualização. A máquina se atualizasse um celular, ou seja, a máquina está lá no campo, você vai lá, atualiza. Então, algumas especificações da máquina você atualiza remotamente. É lógico que quando você tem uma atualização muito grande, é igual ao seu celular. Você vai lá, tem que trocar a máquina, porque tem um monte de hardware novo que você precisa trocar a máquina porque não tem o hardware. Mas, assim, basicamente é isso. É pelo número de horas que você usa e pela tecnologia que você está vendo. Tem máquinas que a tecnologia se paga vamos dizer assim, a tecnologia se paga. Dificilmente o agricultor compra a tecnologia pela tecnologia, ele compra a tecnologia que dá algum retorno para ele, seja um retorno econômico, agronômico, de sustentabilidade, ou até em relação ao operador, uma operação mais confortável, ou seja, tem que ter algum retorno, senão o agricultor não compra a tecnologia. Então, a gente tem visto nos últimos anos muita troca em função da tecnologia. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar um pulverizador que não tem nenhum tipo de... um pulverizador que não é moderno, você tem um desperdício aí que varia de 15% a 20% da cauda, né? Ou do defensivo. Se você pega uma máquina ultramoderna, que ela tem toda uma inteligência artificial, você tem um desperdício aí que a gente chama de desperdício controlado de 2%. Então, a diferença é enorme, é uma diferença brutal. Então, entre você comprar uma máquina que tem tecnologia e a máquina sem, mas você comprar com tecnologia. Se você tem lá uma máquina mais ou menos antiga, que não tem tecnologia nenhuma, às vezes vale a pena você trocar a máquina porque ela se paga. E assim a gente fala para máquinas que fazem adubação, que é o mesmo sistema, ou seja, você aduba de uma forma mais precisa, você desperdiça menos, nos plantio é exatamente a mesma coisa, você faz menos falhas, menos duplo, você tem um plantio com um stand melhor, ou seja, tudo isso dá um ganho de produtividade. E na colheita também, você desperdiçar, por exemplo, você está desperdiçando produto na colheita, é um negócio que não dá para se imaginar hoje em dia. E toda essa tecnologia faz com que você tenha uma quantidade de dados enorme, que o pessoal chama de Big Data, que você consegue fazer depois da safra, verificar exatamente o que aconteceu ali, se você faz por talhão, qual que é o talhão que deu mais produtividade, menos produtividade, você consegue olhar o que é, choveu, deu praga, a adubação foi ineficiente, ou seja, você consegue
ter parâmetros para cada vez mais você ter uma melhor produtividade no campo. E tudo isso depende bastante da máquina, uma máquina mais nova, uma máquina mais atualizada, tá? Pedro, dentro dessa observação sua aí, vou passar um pouquinho na frente do Antônio. Boa tarde, né, a todos, Marcelo. Letícia, eu não consegui ouvir a sua fala. Não sei se está muito baixo aí. Está baixo, está baixo, sim. Está conseguindo me ouvir, não? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Falei que eu passei um pouquinho aqui na frente sua, Antônio. Você me desculpa para falar um pouquinho sobre essa inovação. Queria perguntar para o Pedro aqui, já decorrente da resposta dele anterior. Mas tem um dado aqui, Pedro, que por volta dos 40% dos tratores brasileiros e 50% das colheitadeiras possuem mais de 15 anos de uso, né? Então, estão superados tecnologicamente. E as inovações que a gente viu aí na última feira em relação a sistemas de inteligência e conectividade, a Jato está apostando nessa agricultura 4.0, né, com máquinas e equipamentos, assim, com dispositivos que permitem essa gestão remota da operação e do desempenho, igual você trouxe aí, clima, mercado, comunicação. A Agco, que é a Fendt, Massa e Valtra, está investindo em motores a diesel, permitindo uma redução de 90% das emissões de gases de efeito estufa. A John Deere está ampliando a oferta de ferramentas também de inteligência artificial, análise de dados, automação e gestão remota. E a Case New Holland também oferecendo software de automação e manutenção programada de inteligência artificial nas máquinas. Mas a gente tem uma dificuldade aí, né? A baixa oferta de infraestrutura de telecomunicações no campo. Eu queria ouvir de você aqui que com essa conectividade, diferentes mapas de solos, plantas, invasoras, rendimentos operacionais, eles são transmitidos através dessas máquinas, como você bem colocou, né? A prestação de serviços de agricultura de precisão por parte da indústria ou das concessionárias será uma tendência? E como resolver esse problema de baixa oferta de infraestrutura em telecomunicações no campo? Letícia, você fez muita pergunta, às vezes eu esqueço de alguma, tá? Mas se eu esquecer, você me lembra, tá? Mas vamos lá. Eu diria para você, nós temos alguns desafios, né? O primeiro desafio que a gente tem é educação e capacitação. Porque a gente sempre fala que a tecnologia vai de Fórmula 1 e a educação está indo de um DKV velho, tá? A gente não fala Fusca, né? É um DKV velho, você vai muito devagar. E esse quando a gente fala educação, capacitação, não é só, imagina que é operador, não é. Você tem que ter uma educação, capacitação, começando lá do proprietário, porque o proprietário precisa saber o que ele vai comprar. Não só o proprietário, mas o agrônomo, o técnico agrícola e depois o operador. Então, é uma capacitação muito grande que você precisa ter para fazer um bom uso da tecnologia. Quem que está ganhando essa guerra? É quem tem investido de buscar a educação, tá? Se ele ficar esperando a educação, infelizmente demora muito e não chega na fazenda, ou seja, ele precisa ir buscar toda essa tecnologia através da educação. Esse é o primeiro desafio. Um outro desafio que a gente tem, que hoje está muito presente, que é o desafio do crédito. Não é falta de crédito, na verdade você tem recursos, eu diria que você tem recursos, você tem o BNDES Crédito Rural, você tem o Banco do Brasil, os bancos, os outros bancos comerciais, todo mundo tem dinheiro para emprestar. O grande problema hoje é a taxa de juros. Fora os bancos, você tem instrumentos, você tem LCA, você tem o FIAGRO, o CPR. O grande entrave hoje não é recurso, não é funding, é realmente a taxa de juros. Então, nós temos a capacitação como um desafio, o crédito. Aí nós temos a conectividade. A conectividade realmente é um problema que não está resolvido. O que acontece? A conectividade tem sido resolvida pelos grandes produtores, que, mais uma vez, o que o grande produtor faz? Ele vai buscar, ele precisa de conectividade, ele vai lá, tem toda a tecnologia, todo o pacote pronto para ele comprar a tecnologia, vai lá, instala uma antena para ele e ele tem essa antena e tem essa conectividade. O grande problema está nas propriedades menores, que você teria que fazer uma cotização, ou seja, porque uma antena dessa pode ter uma visada de até 40 quilômetros. E aí você precisa se cotizar, que não é o caso do grande. O grande tem lá uma fazenda enorme, bota a antena lá e está tudo certo.
Então, a conectividade é mais um problema de política pública e também de organização. Se você tiver as cooperativas, poderia muito bem estar se organizando para ter essa conectividade, tá? E, finalmente, o último desafio que a gente tem é o desafio do meio ambiente, né? O desafio da sustentabilidade, que não dá para a gente fazer nada hoje se a gente não pensar em sustentabilidade. Mas esses são desafios que a gente tem. E, para fechar esse tema, você vai nas feiras, você vê uma quantidade enorme de lançamentos. Porque a indústria de máquinas agrícolas nacional, ela é uma das indústrias mais desenvolvidas que tem no Brasil. Nós temos dados do governo, da Fintech, que é o programa de análise dos dados da indústria, mostrando que a indústria nacional é uma das que mais investe em tecnologia, em você fazer novos produtos. 70% do nosso gasto com pesquisa e desenvolvimento é em função de novos produtos. Isso é um percentual muito alto, e a gente tem, as grandes indústrias têm um percentual muito alto do faturamento, em torno de 5% a 6% do faturamento é colocado em novas tecnologias. Por isso você tem essa diversidade enorme de novos produtos de tecnologia, porque toda a tecnologia de ponta do mundo está aqui no Brasil, o pessoal está louco para entrar e tem, vamos dizer assim, você tem pesquisa e desenvolvimento gerado aqui no país. Primeiro, porque as máquinas precisam ser customizadas, elas precisam ser máquinas aptas à agricultura tropical, nem sempre uma máquina que é lá da agricultura de clima temperado serve para a gente, então você é obrigado a ter aqui pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Então, por isso que você tem essa miríade de tecnologias que tem aqui no Brasil, e, logicamente, em função também da rentabilidade do agricultor, né? A nossa agricultura é muito competitiva. Então, isso cria um círculo virtuoso aí entre você ter rentabilidade, você ter novas tecnologias, você compra a máquina e por aí vai. Você vira um círculo virtuoso muito, muito grande. E a gente está, vamos dizer assim, desde 2016, que as vendas de máquinas agrícolas crescem sem parar. Aí você olha a área plantada também cresce sem parar. Então, realmente é um círculo virtuoso muito grande. Espero não ter esquecido de nada, viu, Letícia? Ótimo. Pedro, você falou aí dessa questão educacional de orientação ao próprio empresário rural, para ele saber escolher o que é mais adequado para ele. Esse trabalho não deveria ser a própria ABIMAQ que deveria tomar frente disso, por exemplo, com as universidades, direcionando a área de mecanização, de implementos para as novas tecnologias, para preparar melhor os futuros agrônomos, da mesma forma, em reuniões, eventos, desenvolver palestras esclarecedoras, tal, para que e fazer o que você está fazendo aqui hoje, está no programa aqui conosco, tal, para que cada vez mais o mercado tenha informação, seja preparado para fazer melhores escolhas? Marcelo, a gente faz esse serviço por vias comerciais. Como é que a gente faz isso? Como eu falei para você, a maioria das nossas vendas são através das revendas. E as revendas são treinadas para fazer esse trabalho, ou seja, são pessoas que vão vender o produto e elas têm, assim, toda a capacitação da indústria para fazer, assim, a parte comercial, a argumentação comercial, que é você mostrar para o agricultor onde ele pode ganhar com toda essa tecnologia. Então, isso é feito. Outra coisa que a gente faz, nós treinamos os treinadores, ou seja, a indústria, tudo que ela vende, ela, basicamente, ela treina os professores, seja até professor de faculdade, professor do Senar, professor de escola técnico-agrícola. Se você pegar assim, o departamento de treinamento das grandes indústrias, ele está sempre cheio, porque como tem muita tecnologia, você tem muito treinamento, ou seja, nós fazemos aquilo que é de treinar os treinadores. O que realmente eu diria que está um pouco falho é a gente realmente interferir mais no currículo.
Tanto é que algumas escolas nos procuram e falam o seguinte: quando o currículo tem que ficar mudando tão rápido, que nós chamamos, algumas escolas chamam a indústria para falar assim, ó, a cada 2 anos você precisa dar uma olhada no currículo aqui dos agrônomos para ver se não está defasado. Então, a gente realmente, esse trabalho é um trabalho de fôlego que depende muito de política pública, de você melhorar, vamos dizer assim, o currículo das faculdades. Eu diria para você que esse é um trabalho que a gente poderia fazer melhor. Ainda não está sendo ainda a contento, porque realmente depende um pouco de procurar as faculdades nos procurarem, nós estamos abertos. Todo mundo que nos procura, nós fazemos esse serviço de treinar e de conversar com a academia da melhor forma possível da gente levar o conhecimento lá para a academia também, fazer essa troca entre academia e indústria, tá? Poderíamos fazer mais. Pedro, isso não deveria estar somente nos técnicos agrícolas, eu acho, dentro da faculdade de agronomia, porque tem a gente teve ali na AgriShow, né, com muitas crianças, muitos jovens, vamos dizer, do ensino médio ali e Fundamental 2, e eles desconhecem totalmente quais as profissões, né, que estão por trás desse agro moderno, quais são as profissões que estão por trás da fabricação dessa máquina. Então, a gente contava a história, desde a produção de uma porca para aquela máquina, até a inteligência mesmo artificial, toda a parte de dados montada, até a produção de pneus. Isso encantava muitas crianças. Eu acredito que a gente tem que trazer isso aqui bastante para a base, para que eles possam se interessar, né, a trabalhar nesse setor e ter um olhar diferenciado aí. Então, ampliar isso para outras bases de currículo de crianças um pouco menores. Esse é um problema, por exemplo, quando a gente fala educação, realmente você tem razão, tem que levar para todos os itens, tá? Para todos os tipos de profissionais, tanto para agrônomo, para um técnico agrícola, quanto para o operador, porque cada um tem um consumo diferente, né? E isso realmente é um problema. Você citou a Jato, mas a Jato resolveu isso como? A Jato tem lá a escola da fundação, que a gente chamou os fabricantes para que os fabricantes, todo ano, eles coloquem produtos, todo lançamento que um concorrente nosso tem, ele vai lá e coloca lá na escola, a escola está sempre atualizada. Então, isso foi uma forma que nós achamos para fazer com que você não esteja sempre atualizado. Então, você tem na escola lá da Fundação Nishimura, que é mantido pela Jato, os produtos sempre atuais. Por quê? Lá deve ter quase 50 outras fabricantes que ajudam a manter aquilo. Ou seja, a Jato está na liderança, mas a manutenção é muito grande. Ou seja, por exemplo, um pessoal que tenha lá um produto de tecnologia qualquer que ele lançou, ele vai levar na escola para que os alunos saiam, vamos dizer assim, update com a tecnologia. Agora, teria que fazer isso em todas as escolas do Brasil, nas faculdades, de melhorar o currículo e estar sempre atualizando, porque realmente, mais uma vez, a tecnologia vai de Fórmula 1 mesmo. Se você está correndo, você já está atrasado, tá? Então, nós resolvemos, a Fundação Nishimura resolveu com isso, ou seja, não é só a Jato que mantém aquela escola, são inclusive os nossos concorrentes diretos, que ajudam a manter, porque a gente está fazendo mão de obra para as indústrias, mas é mais para o campo, mais é para o país mesmo. Não só mais para o campo do que para a indústria, mas faz para a indústria também. Então, o que interessa para nós é que você tenha competitividade. No fim, todo mundo ganha. É um serviço ganha-ganha, né? Porque todo mundo tem mão de obra atualizada para o campo. Pedro, agora eu queria mudar um pouquinho o disco aqui e queria pedir, inclusive para você, Pedro, que nos ajudasse nessa nova parte da nossa conversa aqui hoje. Como eu estava referindo no começo da conversa, tem um suplemento especial do Valor hoje sobre agronegócio, no qual o Antônio da Luz tem uma participação muito relevante, dando comentários sobre a temática do plano de safra, né? O plano de safra é a coisa mais emergente, digamos assim, para todos da agricultura, mas todo mundo está nos ouvindo aqui, está preocupado, está interessado no plano de safra, porque dele depende muito
recurso de crédito rural e quais são os horizontes para a safra que vai ser plantada agora. Todo mundo está falando que é uma safra, como você disse também, Pedro, tecnologia é a última palavra, nós estamos muito bem. As feiras mostram isso a exaustão. O que tem de novidade não está escrito no gibi. Agora, eu queria muito ouvir você, meu caro amigo economista Antônio da Luz, sobre a temática. Como é que você está vendo o plano de safra para frente aí, Antônio? Pedrão, ajuda a aqui também, por favor. Bom, muito boa noite, Marcelo, muito boa noite, Letícia, um especial boa noite para o Pedro Estevão, que hoje nos faz companhia, nos traz importantes informações. Eu quero te dizer, Pedro, cumprimentando o ministro Roberto Rodrigues, que na época dele, quando ele era ministro, não faltava dinheiro para o Moder Frota, viu? Temos boas lembranças daquele tempo. Agora, de fato, nós estamos bastante preocupados com os recursos para o próximo Plano Safra. E eu quero até ampliar um pouco, Pedro, porque diante de uma preocupação da inexistência de recursos, nós precisamos achar alternativas. Se não tem recursos, nós temos que achar alternativas. Ponto. E hoje, ministro Roberto, veja só essa situação. Em março, o recurso orçamentário para investimento, que deveria chegar em dezembro, já estava 98% empenhado. Porque o governo, ele equaliza algumas taxas de juros, principalmente da agricultura familiar, que o juro é mais baixo. Então, para que o BNDES libere recursos, precisa de uma equalização do Tesouro. Então, se não tem esse recurso do Tesouro para a equalização, o BNDES não libera. Então, se eu tenho 98% do recurso tomado em março, eu estou com um problema. E essa semana saiu um dado muito interessante da co-irmã de vocês, não, eu estou olhando aqui, estou vendo aqui a fonte, vocês estão juntos, Fenabrave e Abimac. Saiu, foi divulgado pela Anfávia, mas a fonte é Fenabrave e Abimac. As máquinas agrícolas, nós tivemos um crescimento das vendas de máquinas agrícolas no mês de março de 38% em relação a fevereiro e 32% em relação a março do ano passado. Ou seja, não há dúvidas que existe apetite. O que está faltando é crédito para que esses negócios possam rodar bem mais. Então, se eu tenho um setor que está com apetite, mas depende não depende, mas está acostumado a buscar recursos no crédito rural oficial, que não vai faltar só para investimento, vai faltar para tudo. Porque sem orçamento, por melhor que sejam as intenções, por melhores que sejam as intenções do ministro, o Plano Safra não roda, não basta boa vontade, tem que ter recurso orçamentário. E a nossa indústria, ela é uma indústria super importante para o país. Aliás, se fala muito em desindustrialização, eu não vejo desindustrialização no agronegócio. Indústria de máquina bombando, indústria de alimentos bombando. Talvez nós tenhamos uma parte do país apostando nas indústrias erradas. Agora, agronegócio gera industrialização, tenho certeza que o Pedro concorda, os números das vendas falam por si só. Agora, se é um setor importante para a nossa economia, estamos na iminência de termos um anúncio do Plano Safra com recursos orçamentários já tomados em março. O que a Abimac está pensando em termos de alternativas de crédito? Porque, veja, hoje nós já temos no mercado de capitais boa parte do financiamento da agricultura brasileira. LCAs são emitidos no mercado de capitais, pelos bancos. Os CRAs, os FIAGROS, as CPRs, de uma maneira geral, elas já são elas que financiam o grosso da agricultura brasileira. Mas nós vemos muito pouco nos investimentos
e vemos as indústrias ainda muito dependentes do BNDES. Será que será que nós não estamos num momento, Pedro, de o setor começar a olhar mais para alternativas ao BNDES diante dessa escassez de recursos que se avizinha e da necessidade do setor continuar comprando e a indústria continuar vendendo máquinas nos próximos períodos? Antônio, você tem razão. Nós temos uma BNDES dependência, né? Vamos dizer assim. Mas o que a Abimac tem pensado? Nós não conseguimos achar alternativas fáceis, porque, mais uma vez, não falta linhas de financiamento, não falta recurso, falta realmente juro barato. Aí toda linha que você faz a captação parte da Selic de 13,75. Aí você coloca mais o spread, mais o lucro do banco, e esse negócio vai para 17,18. Não tem segredo, ou seja, não tem dinheiro barato. A única novidade que apareceu, que foi uma novidade do governo, foi essa linha em dólar que tem toda, vamos dizer assim, tem basicamente 7,27,59, uma coisa assim, mas você fica com o risco da variação cambial. Essa foi a única novidade, ou seja, se você não consegue aqui no Brasil, funding barato, tá? O grande problema é isso aí, é funding barato. Funding você tem. Se você pegar a linha do BNDES Crédito Rural, a gente vai lá no BNDES conversar com você, tem dinheiro que vocês quiserem. O BNDES devolveu agora recentemente, o ano passado, mais de 70 bilhões para o governo, porque não tinha para quem emprestar. Não tem para quem emprestar porque o juro é muito caro, tá? Então, infelizmente, a gente não conseguiu achar uma saída para isso, porque todo o dinheiro que você vai captar parte de 13,75. E aí você não consegue. Agora, comentando outro aspecto do orçamento do governo, o governo nos chamou lá para fazer algumas sugestões. A primeira sugestão que ele falou é o seguinte: para você ter um plano robusto, o que vocês precisam? Você precisa de... Nós falamos o seguinte: para ter um plano de safra robusto, a gente precisa de 34 bilhões para o Moderno Frota e 11 bilhões para o Pronaf. Tá? O governo falou, é muito, mas para uma indústria que faturou 80 bilhões, isso é praticamente metade. Tá? Um momentinho, deixa eu só... acender a luz. Estava ruim. Então, a gente pediu 45 bilhões para o governo, tá? Outra coisa que a gente deu sugestão para o governo foi o seguinte: nós não podemos, o orçamento tem que ser feito em dezembro, o orçamento da subvenção precisa ser feito em dezembro, junto com o orçamento da União, para a gente ter durante o ano o que de recursos você tem, senão todo ano acontece isso, o dinheiro acaba, o que está acontecendo agora, já acabou o dinheiro, já não tem mais, ou seja, como é que você vai fazer subvenção se você não... Como é que você vai fazer o plano safra agora? Você teria que fazer, junto com o orçamento da União, quanto que tem de subvenção, e você tem uma boa ideia do que pode acontecer. Hoje nós não temos isso. Então, faz junto com o orçamento da União, lá no fim do ano, e você tem uma capacidade de ter ideia do que vai acontecer, porque a indústria também sofre muito com a gente chama parar e continuar. Para a indústria, isso não funciona, isso é mortal, porque você parou a linha, é prejuízo na certa, você não recupera nunca mais. Você parou a máquina, você não recupera. Aí dá dinheiro, falta dinheiro, fica esperando o plano safra. O pessoal fica, por exemplo, agora vamos começar a esperar o plano safra, todo mundo fica esperando o plano safra. A indústria para, vamos dizer assim, o nosso sistema está disfuncional. Nós precisamos, junto com as pessoas do governo, fazer um sistema mais funcional. Ô Pedro, deixa eu fazer um comentário aqui nisso que você está falando. O seguinte: nos anos 80 e 90, nós tínhamos um agronegócio ainda não tão eficiente, e então nós dependíamos muito do Plano Safra, do Banco do Brasil e tal. O agro cresceu, evoluiu, se modernizou, hoje é um setor pujante, respeitado. A gente vê aí o Bradesco, o Itaú, o Santander
querendo crescer no agro, abrindo várias agências. Nós estamos vendo a Caixa Econômica investir também no agro, abrindo agências focadas no agro, várias fintechs, fundos de investimento, Finagro, bancos internacionais querendo financiar. Então, é o seguinte, eu acredito que o setor precisa criar um conjunto de medidas, que isso não depende do governo, para que o setor cresça em alternativas de crédito para os agricultores, seja para investimento, seja para custeio, para diminuir um pouco essa interdependência do governo e dos bancos estatais. Porque hoje o mercado opera com N ferramentas financeiras, né, de alternativas de financiamento. Eu acredito que, se nós partirmos para esse caminho, não vai faltar recursos para o dinamismo e crescimento do setor. A grande questão aqui, que eu acho, é a taxa de juro. Essa sim, essa inibe o entusiasmo do investimento, do investidor, em expandir seus negócios, comprar 5 colheitadeiras, comprar 5 plantadeiras, porque com taxa de juro de 13,75, que é o CDI hoje, realmente é difícil você obter retorno nos investimentos feitos. Você não acha que o sistema privado, no futuro, vai ser responsável por grande parte desse financiamento? Porque as próprias tradings, as revendas, as cooperativas também têm oferecido operações de barter e etc., que ajudam a resolver o problema do financiamento do custeio agrícola. Marcelo, posso complementar a sua pergunta, porque vai muito na direção da sua fala. Não gostaria de, depois de voltar a um ponto já respondido pelo Pedro. Pedro, nós vemos as revendas de insumos fazendo CRA. Nós temos visto as cooperativas fazendo CRAs. Esse mercado já passou do 100 bi. Esse pessoal começou a buscar alternativas que são de longo prazo, diga de passagem, para resolver um problema de curto prazo, que é custeio, justamente no vácuo da falta do crédito rural oficial. Isso não é novo, isso começou lá em 2010. E nós vemos muito pouco apetite da indústria, da indústria como um todo, né, do segmento de máquinas agrícolas. E quando fala que tem lá a garantia subordinada, que é quando a revenda lá bota o skin in the game, nós vemos muito pouco apetite por parte do pessoal das máquinas. Só que acontece que a legislação toda ela vinha evoluindo para crédito privado. E quando nós vemos, mas o juro é alto, o juro é baixo, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa questão do juro alto, juro baixo. Porque, veja, 2012 nós tivemos um juro muito baixo, 13, 14, e depois, lembra, Pedro, você falou lá no início, desde 2016 não para de crescer, né? Mas o que aconteceu antes de 2016? O mercado deu uma barrigada, né? Horrível, porque tinha caído o crédito, o juro tinha ficado baixo demais. O juro baixo demais também distorce a realidade. Nós temos que ter um juro correto, um juro adequado. E quando nós vemos produtores comprando máquinas à vista, o que do ponto de vista de finanças não é uma decisão adequada, não é. O dinheiro do dono é sempre o dinheiro mais caro. É melhor então pagar 18, 17 do que usar o seu recurso para fazer isso, porque às vezes descapitaliza e bota o negócio em risco. E se o cara está com excesso de liquidez, é melhor ele comprar uma coisa que não deprecie, como terra, por exemplo. Agora, se as pessoas estão comprando à vista, é porque o hiato entre o desejo das pessoas fazerem o investimento e a disponibilidade de crédito do BNDES, da BNDES Dependência, está dando oportunidades. Então, me parece que nós temos que evoluir para o mercado de capitais, porque é claro que tomar o recurso baratinho é o melhor dos mundos, mas o dinheiro mais caro é aquele que não tem, e aí eu não posso fazer o negócio. Então talvez nós tenhamos que buscar algo intermediário, como o setor de cooperativas, de tradings, de revendas, enfim, buscaram para o custeio,
nós vamos ter que buscar essas linhas também para o investimento. Olha, eu diria para vocês que, na verdade, evoluiu muito, né? Vejam que o ano passado o governo colocou 11 bilhões para as duas linhas principais, o Moderfrota e o Pronaf. Nós faturamos 80 bilhões, ou seja, você teve muito investimento privado aí nessa negociação. Uma coisa que a gente sempre discute, eu sempre falo o seguinte, uma coisa é você resolver o problema do custeio. O custeio é de curto prazo, é 1 ano, máximo 2 anos. Quando a gente fala de máquina, a gente está falando, o pessoal tenta, esse recurso que estão financiando máquina é em torno de 5 anos. Por que o pessoal gosta do BNDES? Porque tem lá 7 anos, 10 anos e 12 anos. Assim, privado isso não existe, tá? 12 anos, o pessoal quer fazer um silo para 12 anos, privado não tem, não existe, o pessoal não pega esse risco. Para 5 anos, o pessoal pega. O pessoal, vamos dizer assim, os bancos comerciais fazem negócio para 5 anos sem problema nenhum. Tanto é que a gente teve muito negócio o ano passado e esse ano com os bancos privados. E a gente viu um fenômeno muito interessante em 2021 e comecinho de 22, foi o seguinte, se você tem uma taxa de juros baixa, você não depende do BNDES, você não depende do governo. Ou seja, o próprio setor anda, ou seja, o setor já andou sozinho em 20, 21, 22, porque a gente está reclamando agora, porque o juro está alto, mas lá para trás, 20, 21, também não tinha recurso, ou seja, o recurso era muito pouco, acabou, ele não acabou igual essa aí, durou 2 meses, mas durou 4, quer dizer, ficou 8 meses sem dinheiro. E o setor andou, o setor bateu o recorde sem dinheiro do governo. Por quê? O juro estava baixo e você tinha instrumentos, você não citou aí LCA, FIAGRO, CPR, dinheiro funding dos próprios bancos, ou seja, o agricultor tinha apetite para pegar dinheiro sem contar com o dinheiro do governo. Então, eu diria para você que hoje o grande entrave não é nem instrumentos, a gente tem instrumentos sim. O grande entrave é realmente a taxa de juros. Quando a gente tiver com essa taxa de juros alta, eu acho difícil, você não tem instrumentos que consigam mitigar essa taxa de juros. Lembrando que o agricultor está muito acostumado a comprar pré-fixado. Ou seja, se ele for comprar hoje, ele vai pegar um negócio de 16, 17, vai ficar 7 anos pagando, ele se recusa, ele não quer, então por isso que trava os negócios. Mas eu diria para você o seguinte, se a taxa de juros baixar, nós tivermos uma taxa de juros razoável, uma Selic razoável, o setor é plenamente capaz de andar com as pernas próprias. E eu acho que as políticas governamentais ficariam sim para o agricultor pequeno, fica lá para o pronafiano, ou seja, para o médio e para o pequeno. O grande não precisaria de dinheiro subvencionado, porque ele tem alternativas no mercado e o mercado está plenamente, assim, tem instrumentos plenos para fazer isso. Eu acho que o grande entrave realmente é a taxa de juros. Ô Pedro, muitos segmentos da economia, principalmente o varejo, às vezes usa o financiamento para poder alavancar vendas e melhorar, inclusive, margens. Quando isso é bem gerenciado, melhora a performance barbaramente. Por exemplo, por que as indústrias, que muitas delas são, inclusive, multinacionais, que têm acesso a recursos mais baratos lá fora, não financiam com linha própria os seus tratores, seus implementos para o agricultor? Porque eu acredito que isso daria a oportunidade deles acelerarem o crescimento e, inclusive, melhorar suas próprias margens. Olha, isso também é um outro mito, tá? Que você vai trazer dinheiro de fora mais barato. Veja, a gente já faz, eu não tenho um percentual de quanto que a indústria financia. Por exemplo, no AgriShow agora, nós tivemos lá um resultado excepcional de 13,2 bilhões. E, basicamente, sem recurso, não tinha recurso nenhum do governo. Ou seja, as linhas estavam fechadas. O que a gente fez? A indústria financiou parte disso. A indústria e vamos dizer assim, o sistema privado está financiando isso. A gente chama de white label, ou seja, você pega uma financiadora que coloca o teu nome lá, você fala assim,
empresa de trator X, a empresa de trator Y está financiando, mas na verdade quem está financiando é uma operadora financeira que está fazendo aquele trabalho. E a indústria, como é que ela participa? Logicamente, ela participa de todo o processo de venda, mas ela também, a gente chama de subvencionar a taxa de juros. Tá? Então, o pessoal ofereceu lá 12,5%. Tá, a gente sabe que o custo do dinheiro não é 12,5%, o custo do dinheiro é 16%. Onde é que está essa diferença? A indústria subvencionou porque ela queria se livrar do estoque, ela queria fazer negócio. Exatamente o que você falou, Marcelo. A pessoa quer sair fora do estoque e botar a fábrica para rodar. Nem que isso você tenha que subvencionar e diminuir a margem, mas você roda o teu negócio. Tá? E falando do mito de você trazer dinheiro de fora, é um mito, porque a hora que você traz o dinheiro de fora, ele fica tão caro quanto o dinheiro nacional. Você vai falar, mas como que é possível isso? Acontece que você tem um risco do câmbio e você tem, a hora que você internaliza aqui, você tem o imposto e você tem a taxa do spread, que acaba ficando caro. Tanto é que você veja, o BNDES trouxe um dinheiro do exterior a 7,5%. Está certo que o juro no exterior hoje está um pouco caro, né? Você fala nos Estados Unidos está quase 5% o juro, então você acaba ficando mais caro mesmo. Essa também é uma alternativa que o BNDES trouxe, que pode ser uma agora que o juro internacional baixar, vai ser uma grande alternativa também para o pessoal que tem recebidos em dólar. Tá? E você tem um entrave aí que a indústria ela não trabalha na parte financeira, por isso que a gente chama banco de fábrica, ou Bradesco, Santander, Cicobi, esse pessoal é especialista, a gente, vamos dizer assim, deixa para esse pessoal fazer o trabalho. Para você financiar máquinas, se você trabalhar com financiamento, você precisa ser um banco, e nem todos vamos dizer assim, a indústria quer ser um banco. Para isso que ela se utiliza desses outros intermediários financeiros que já são expertos, elas já captam dinheiro. Eu acho que também esse não é um entrave, tá? O entrave realmente, vou voltar a falar, vou ser repetitivo, o entrave é a taxa de juros. Se tivesse uma taxa de juros baixa, a gente não estaria discutindo isso, a gente estaria com todo uma quantidade de ferramentas que a gente tem enorme para você captar dinheiro. Agora, quando chega na taxa de juros, e principalmente taxa de juros a longo prazo, a curto prazo, o pessoal até, vou fazer custeio até um ano, se o cara não fizer, se ele não empresta, se ele não tiver dinheiro, ele não planta, ele acaba pegando dinheiro. Mas para investimento, realmente, uma taxa de juros alta é mortal, o pessoal não pega, não vai com 17%, 18%, não vai, o pessoal realmente fica com o pé atrás, ele prefere realmente comprar à vista ou fazer um outro negócio. Pedro, com o intuito de ajudar, eu queria trazer, eu concordo plenamente com você, juro alto não roda, não vira um negócio, porque, enfim, o sujeito vai fazer uma operação lá de 10 anos, pagando quase 20% ao ano, olha o quanto vai custar essa máquina no fim do dia. Então, concordo com você, produtor que não faz conta, chega na hora de fazer esse negócio, ele tem dificuldade. Embora usar dinheiro do caixa, ele é muito perigoso para esse propósito. Mas veja, nós temos que encontrar dentro do mercado de capitais, dentro do mercado livre, do mercado privado, alternativas. Por exemplo, o BNDES ele não entra no financiamento de máquinas se não tiver a equalização do governo. Agora, o BNDES ele pode ser um garantidor da operação e cobrar por isso. É isso que se chama de CRA garantido, que se faz com o BNDES. O investidor ele fica protegido pelo BNDES da operação. E o risco deixa de ser para o investidor o risco produtor rural e vira risco BNDES. E o BNDES não faz de graça, ele cobra 1%, 1,5%, sei lá. Só que a taxa de juro despenca. Por quê? Porque o risco despenca. Então, o que acontece? Nós precisamos estudar, todos nós, e aqui, por favor, não é uma crítica, tudo são coisas super novas que estão surgindo, mas nós precisamos. Isso foi feito já tem
4 ou 5 operações dessas feitas no Brasil. Nenhuma para investimento, todas para custeio, mas todas as operações de longo prazo. O BNDES se interessa por longo prazo, se interessa por operações de investimento. Não sei, eu acho que nós temos que todos nós sentarmos, todos nós que nos preocupamos com esse assunto, nós como entidade nos preocupamos muito desse assunto, vocês como entidade, não de produtores, mas da indústria, também tem uma super preocupação com esse assunto. Nós temos que buscar meios e nos aproximar desse pessoal do mercado de capitais para encontrar formas, porque dá para baixar juro. Vir para os 8%, 7% que o pessoal estava acostumado? Não, claro que não. Com uma Selic de 13% nós não conseguimos. Mas também dá, mas não precisa ser 19%. A gente dá para conseguir chegar nesses valores do Moder Frota se todos nós nos dermos as mãos, fizermos um bom projeto ainda dentro de mercado de capitais. Acho que as coisas podem funcionar assim. Você tem razão, Antônio. O CRA garantido é uma operação nova, né? Nós estamos de olho para ver se ela vai rodar. E é uma alternativa. O CRA garantido pelo BNDES é uma garantia. Desculpa, é uma alternativa que a gente está de olho para começar a rodar com força, a gente utilizar ele, viu, Antônio? Bom, minha gente, então estamos chegando no final do nosso programa. O tempo passa rápido e nós vamos ter que fazer a nossa rodada final. Pedro, muito obrigado aí pela sua presença, você enriqueceu muito o programa. Gostaríamos de deixar as portas abertas para você estar sempre aqui conosco, porque nós somos grandes admiradores do trabalho da ABIMAQ e tudo que ela representa para o desenvolvimento do agro brasileiro. Queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos internautas. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de conversar com um pessoal bastante seleto, né? A Letícia, o Antônio da Luz, o Roberto e você, Marcelo, são pessoas bastante conhecidas, a gente fica honrado em participar, em conversar. E, com certeza, se precisar, estamos às ordens aqui para a gente trocar ideia. A gente precisa trocar muita ideia que mais cabeças pensam melhores que poucas cabeças, né? Então, estamos aqui à disposição para debater, inclusive, se precisar ter debate, se alguém estiver interessado, estamos abertos lá na ABIMAQ para a gente discutir esse assunto, que é um assunto muito importante, né? Fund e taxa de juros é um assunto do dia a dia de todo mundo, e principalmente para uma agricultura que está sempre precisando de investimento, né? Nós estamos sempre aumentando a área plantada, o mundo espera que nós vamos ajudar a alimentar aí a quantidade de população que está aumentando, precisa aumentar a área. Para aumentar a área precisa de investimento. E aí, vamos dizer assim, a discussão vem à mesa, porque realmente a gente precisa de fundo e taxa de juros razoáveis para a gente conseguir chegar a esse objetivo. Obrigado. Muito legal, Pedro. Você é muito bem-vindo e muito obrigado aí pela presença. Letícia, diretamente do exterior, participando aqui hoje conosco. Queria agradecer o Pedro. Sua mensagem final, Letícia. Agradecer ao Pedro por essa grande discussão aqui. Nós não estamos te ouvindo, Letícia. Mexe aí que está com mau contato. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Dando para ouvir? Não, queria agradecer ao Pedro por essa grande discussão aqui. Acho que temos desafios, né? E eu queria trazer por último aqui, o ministro Roberto Rodrigues escreveu um artigo no Estadão nessa última semana, e o Tejon também comentou esse artigo, que eu acho que tem outros desafios, né, nesse plano safra que está por vir, e que a gente pode discutir num próximo programa, mas como parte do seguro rural, a taxa de juros comentamos bastante, a armazenagem no Brasil, que temos um déficit de armazenagem grande, podemos perder bastante dinheiro para o futuro, cooperativismo e os desafios impostos pela lei europeia. Então, são grandes desafios do agro, mas construindo juntos, igual o Antônio falou, junto com o Pedro aí, eu acho que a gente chega longe. Obrigada a todos os internautas e a todos vocês, amigos do Conexão Campo Cidade. Muito legal, Letícia. Você já deixou uma pauta bacana aí já para o próximo programa. Realmente tem muitos pontos aí para serem aprofundados e discutidos aqui por nós. Antônio, sua mensagem final?
Bom, queria agradecer, Pedro, muito a sua vinda, a sua disponibilidade de vir conversar conosco, com toda a nossa audiência. E quero dizer que nós temos saudade, sim, do tempo que não faltava dinheiro, ministro Roberto Rodrigues. Lá no tempo que o senhor era ministro não faltava dinheiro para investimento, mas agora falta. Nós temos que conviver com essa realidade. E dizer para todos que o Pedro é representante de um segmento da nossa economia que, comparado ao mesmo mês do ano anterior, cresceu 32%. Então, quem acha que a agropecuária não gera indústria, está errado. Está errado. A agropecuária gera indústria, sim. E é graças, Pedro, graças às máquinas que vocês fazem, do fertilizante, da indústria de fertilizantes, dos químicos, da indústria dos químicos, e que nós conseguimos ter as produtividades da semente, Marcelo, muito obrigado. É graças a essas indústrias que nós conseguimos ter essas altas produtividades que colocam o Brasil num patamar de relevância global. É graças à indústria. E é graças à agropecuária que indústrias como essa, representada pela BIMAC, têm um desempenho maravilhoso como esse. Ou seja, não existe desindustrialização em todos os setores da nossa economia. Existe desindustrialização em alguns segmentos da nossa economia. Nenhum deles ligado ao agronegócio, porque aqueles do agronegócio estão tendo industrialização. Parabéns pelo crescimento de 32% num mês comparado ao mesmo do ano anterior. Certamente, isso tem muito do trabalho da BIMAC, de todos os seus dirigentes, de toda a sua equipe e de todo o pessoal da indústria que representa muito bem esse setor. Muito boa colocação, Antônio. Faz todo sentido o que você falou. Muitas indústrias que estão regredindo é porque não se modernizaram, não buscaram produtividade, eficiência, né? As indústrias do agro, sim, têm crescido e avançado. Agora, Roberto, nosso grande guru, nosso amigo. Roberto, só mensagem de fechamento desse brilhante programa aí, Roberto. Vamos lá, Marcelão, obrigado. Bom, primeiro, agradecer ao Pedro pela participação dele, que foi muito importante para nós todos aqui. E aí, mais uma vez, Antônio, nessa linha que você falou aí, tudo indústria urbana, é o campo cidade junto. Indústria gera empregos urbanos. Então, essa é uma coisa que nos orgulha muito aqui no Brasil, ter esse trabalho da BIMAC, das indústrias todas que nos sustentam a atividade produtiva. Bom, eu queria fazer 2 comentários, Marcelo, Pedro, Antônio e Letícia. Primeiro, um comentário de cumprimentos ao Antônio da Luz pelas excelentes matérias dele nos jornais de hoje, sobre essa tela do Plano de Safra, que é o grande pepino pela frente. Já tá, como a Letícia falou, o artigo de ontem que escreveu no Estadão era isso, olha, o Plano de Safra vem vindo aí e ele pode ser uma grande solução e um grande problema para ele. Eu vou trabalhar para ajudar o Fávaro, para ele ter um plano que possa avançar positivamente. Mas, o segundo comentário é o seguinte, você se lembra, Marcelo, quando há 5 anos atrás lancei esse livro, Agro é Paz, né? Um livro que procurou estabelecer uma mecânica para que o Brasil se transformasse no campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, da paz, que não haverá paz onde houver fome. Agro é Paz era um tema que me animava muito há mais de 30 anos atrás e que virou esse livro aqui. Mas agora, meus amigos, Pedro, Antônio, Marcelo, Letícia, eu estou preocupado com um outro problema. É falta de paz no campo brasileiro. Eu estou vendo uma discussão desnecessária, uma briga sem nenhuma função e relevância, porque é uma feira aqui, uma feira ali, o fulano foi, outro não foi, o negócio é esse e tal. E problema de insegurança no campo, eu estou achando que nós estamos perdendo um pouco da paz no campo. Não é que o agro é paz. Precisa de paz para o agro trabalhar. O agro é um setor, você está olhando aí agora os dados da economia desses 4 meses desse ano. Já exportamos mais nos 4 meses desse ano do que nos 4 meses do ano passado, que já foi o maior recorde da nossa história, né? Então, o agro tem produzido, alimentado o Brasil e o mundo com abundância e qualidade, sustentabilidade, dessas coisas todas que nós conversamos aqui nesse programa e em outros anteriores. Então, é preciso a gente acabar com esses pequenos incêndios que são toda hora ateados
aqui e ali, em Brasília, ou em lugar do interior, ou brigas entre irmãos do produtor rural. É tudo produtor rural, pequeno, médio, grande, familiar, é tudo produtor rural. Não podemos ficar brigando de forma nenhuma, porque só atrapalha o agro. O agro, para ser paz, tem que ter paz. Era isso, Marcelão. Roberto, você não podia fechar o programa de uma forma mais brilhante do que o que você falou. Eu penso exatamente dessa forma. Eu acredito que se não houver harmonia, a gente não consegue avançar. Eu acho que nós temos perdido muito tempo com essa ciumeira, com essas encrenquinhas, coisa pequena, né? E nós temos que lembrar que a eleição já acabou, pessoal. A eleição foi o ano passado, né? Agora vamos ter outra daqui 4 anos. Então, vamos trabalhar todo mundo junto, em prol do melhor para o Brasil, todo mundo torcendo para que as coisas deem certo, para a gente poder avançar. Bom, eu queria deixar só uma mensagem aqui. Hoje o Estadão soltou uma reportagem também muito interessante sobre o valor do dólar. E existem muitos economistas dizendo que, dependendo do comportamento do governo brasileiro e da economia global, o dólar pode cair para 4,70 e outros ainda dizendo 4,40, né? Isso dá um impacto muito forte nas nossas culturas de exportação, como soja, açúcar, suco de laranja, café, gado e carne bovina, né? Carne suína e aves. Então, todos os empresários rurais do agro precisam ficar muito atentos a essas questões econômicas e essas questões da cotação do dólar frente ao real, para que vocês possam fazer boas escolhas e comercializar os seus produtos nos melhores momentos, para que vocês consigam obter médias de preços satisfatórias para garantir a rentabilidade dos negócios. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela audiência. Quem gostou do programa, bota um like aí, compartilhe com seus amigos. E para nós é um privilégio ter você aqui hoje conosco, viu, Pedro? Muito obrigado, um abraço a todos que nos assistiram e daqui uma semana, segunda-feira, 5h30 da tarde, estaremos de volta com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e boa noite.